Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Você sabia que existem dois tipos de pecadores? Sim, dois tipos. Existem os pecadores remidos e os pecadores não remidos. O pecador remido e o pecador não remido. Todos nós somos pecadores. Paulo disse que não há um justo que pratique o bem e não peque. O apóstolo João, ele nos ensina, ele diz que aquele que fala que não tem pecado, ele é um mentiroso, nisso ele está pecando. Porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos diante de Deus. Mas há uma diferença aí, você vai ver agora. Como eu disse, há dois tipos de pecadores: os pecadores remidos e os pecadores não remidos. O que é o pecador remido? O pecador remido é aquele que reconhece que necessita da misericórdia de Deus. Ele já aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Quando ele peca, ele sente o desejo de se consertar com Deus. Ele sabe que precisa da ajuda do Espírito Santo para vencer o mundo, para vencer as dificuldades. Ele sabe que Jesus morreu por ele na cruz do Calvário e ele não vive pecando. Ele peca, mas ele não vive pecando. O pecador remido, ele peca, mas ele não vive na prática do pecado. Ele não permanece no caminho do pecado. Acontece dele pecar, mas não é uma prática cotidiana, não é aquele pecado planejado, aquele pecado que, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O pecador remido, ele não faz isso porque ele quer agradar a Deus, ele quer viver uma vida que agrade a Deus, que faça com que o Senhor fique feliz com ele. Ele peca, ele falha, ele erra, ele comete erro, comete pecado, comete. Mas é o pecador remido, ele reconhece que ele precisa da misericórdia de Deus, que ele precisa da graça de Deus, que ele precisa da ajuda de Deus, que ele precisa do perdão de Deus. Esse é o pecador remido. É aquele que fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero andar no teu caminho. Está difícil, eu estou falhando, eu pequei. Senhor, mas tem misericórdia, eu desejo estar na tua presença, eu desejo fazer aquilo que te agrada. Ele quer conserto com Deus, ele se volta para Deus. Ele clama por misericórdia, por perdão, por ajuda, porque o desejo dele está em fazer aquilo que é agradável a Deus. Agora, por que ele tem esse sentimento? Ele tem esse sentimento porque ele experimentou o novo nascimento, porque ele é uma criatura, uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo nos ensina que aquele que é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora ele tem uma nova mente, a mente dele agora é a mente de Cristo, é a mente que quer obedecer a Deus, é a mente que quer agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, ser obediente a Deus, porque essa foi a mente de Cristo, esse foi o pensamento de Cristo. E se nós quisermos fazer a vontade de Deus, andar no caminho de Deus, ser obediente a Deus, então nós teremos também a mente de Cristo, porque essa foi a mente dele. Jesus foi obediente. E se eu quero ser obediente a Deus, eu tenho a mente de Cristo. O pecador remido é um pecador que agora ele é um homem espiritual. Ele cogita pelas coisas espirituais, ele não cogita mais pelas coisas carnais. Ele não cogita mais pelas coisas da terra, ele cogita pelas coisas do céu. Ele eleva os seus olhos para o céu, para o alto. Ele agora é um novo homem na presença de Deus. Ele é um homem espiritual.
Ele experimentou o novo nascimento, ele é uma nova criatura, ele é um novo homem, ele é um homem espiritual, ele cogita pelas coisas espirituais, ele quer fazer a vontade de Deus, ele quer agradar a Deus. Esse é o pecador remido. E tem, por outro lado, o pecador não remido. O pecador não remido é aquele que não se preocupa em agradar a Deus. Ele não se preocupa se está pecando, se está entristecendo a Deus. Ele não se preocupa em conhecer a palavra de Deus. Ele não se preocupa em fazer a vontade de Deus. Ele está morto em seus pecados e delitos. Ele ainda não nasceu de novo, ele ainda não teve a experiência do novo nascimento. E nós temos a experiência do novo nascimento quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador, reconhecendo que Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, uma morte vicária e expiatória. Vicária porque foi substitutiva, Jesus morreu em nosso lugar. Eu sempre falo isso, eu gosto de falar isso. É vicário, a palavra vicário vem do latim, significa vicários, significa substituto. Jesus teve uma morte vicária porque Ele nos substituiu na cruz, Ele morreu em nosso lugar, e a morte expiatória porque a expiação era quando se pagava a culpa de alguma coisa, e Jesus pagou a culpa do nosso pecado. Então a morte de Jesus na cruz foi vicária e expiatória, vicária porque foi substitutiva, Jesus morreu em nosso lugar, e expiatória porque Ele pagou a culpa do nosso pecado. E então aquele pecador não remido, aquele pecador que não conhece a salvação, que não sabe o que é a salvação, mas ele fala assim: Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador, eu te entrego a minha vida. O Espírito Santo entra nele e acontece esse fenômeno maravilhoso do novo nascimento, e agora ele começa a desejar as coisas espirituais, ele começa a desejar a fazer a vontade de Deus. Ele sente que a culpa do pecado saiu dele, ele sente o perdão de Deus, e como Jesus falou para Simão, ele disse assim: Simão, quem é que ama mais? Se você perdoar pouco uma pessoa e se você perdoar muito uma pessoa, qual dessas duas pessoas vai te amar mais, vai ser mais agradecido a você? Aí o Simão falou assim: Senhor, aquele que eu perdoar mais vai ficar mais agradecido. E foi isso que Jesus fez. A culpa do meu pecado foi perdoada, a culpa do seu pecado pode ser perdoada também por Jesus Cristo, e você não vai ser mais um pecador não remido, mas vai ser um pecador remido. O pecador não remido é aquele que não se preocupa em agradar a Deus, não se preocupa se está pecando, entristecendo a Deus, não cogita pelas coisas do Espírito, mas sim pelas coisas da carne. Ele é um homem natural, ele não teve experiência do novo nascimento, não experimentou o novo nascimento, ele não é uma nova criatura, não aspira pelas coisas celestiais, e sim pelas coisas terrenas. O pecador remido sabe que se ele morrer, ele está salvo, porque Jesus nos salvou. E o pecador não remido, ele não tem a certeza da salvação. Tenha hoje, meu amigo, minha amiga, se você ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, aceita hoje Jesus. Jesus disse: aquele que crê tem a vida eterna. Se você crê no Senhor Jesus, você tem a vida eterna, você tem o perdão dos seus pecados. Jesus disse: para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna. Ele disse assim: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Entre por Jesus hoje, aceita Jesus como teu único Senhor e suficiente Salvador, e seja um pecador remido, lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.